Em menos de um mês da maior pandemia do século, o Brasil perde 2 ministros da Saúde, sem falar no ministro da Justiça. Aí, nesse tempo, Dr. Ray pede para si um ministério. Quando a gente acha que não pode piorar, aparece Ítalo Marcilli fazendo uma legião de bolsonaristas clamarem pelo nome dele no Ministério da Saúde. Que país é esse? Eu vou te explicar. Oi, gente! Eu queria pedir para vocês seguirem o canal da P3 no YouTube, deixem os comentários, sigam a gente nas nossas redes sociais para a gente poder continuar debatendo política. E agora vamos para o vídeo. Essa procura por um salvador da pátria na política, essa é uma característica de democracias latinas, mas ela tem origem em Portugal, no século XVI. Quando o rei Dom Sebastião morreu, ele não tinha herdeiros e aí o trono de Portugal ficou para o rei Dom Filipe II, da Espanha. E os portugueses estavam desesperados, eles não sabiam o que ia acontecer e, na verdade, eles esperavam um milagre. O que eles queriam era que o rei Dom Sebastião ressuscitasse e voltasse a governá-los. Então criou-se aí um nome de sebastianismo, que é quando a gente procura um milagre na política para salvar o país da gente, né? A gente viu isso aqui com maior ou menor força aqui no Brasil com Getúlio Vargas, com Collor, com Lula, e agora a gente vê com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro veio para salvar a gente da esquerda, né? Indo nessa mesma linha, assim, a revista Exame publicou, acho que foi em 2018, uma matéria dizendo que 52% dos brasileiros preferiam um salvador a democracias fortes, a instituições fortes. Essa mesma pesquisa ela apresenta um paradoxo em que 21% das pessoas apenas eram a favor de um cerceamento da imprensa, né? Mas o que essa busca por Salvador provoca, né? Ela provoca isso que a gente está vendo agora, que a gente viu em vários outros momentos, e a gente vê essa democracia brasileira imperfeita. A gente viu isso acontecer no Peru, quando elegeram o Fujimori em meio a uma instabilidade política, um pânico político, terrorismo, caos econômico, e o que resultou disso foi fechamento de congresso e ditadura, né? Na segunda-feira, enquanto eu gravo esse vídeo, o Le Monde Diplomatique, que não é a versão brasileira, o Le Monde da França publicou um editorial falando o perigoso voo de Bolsonaro. E no editorial falavam que algo de muito podre acontece no Reino do Brasil. Em menos de um mês a gente teve a troca de 2 ministros da Saúde, sem falar no Moro, o ex-ministro da Justiça, né? O que a gente vê é esse governo, na verdade, politizando a maior pandemia do século. E o Brasil acaba se tornando uma persona não grata no exterior, porque a gente não tem estabilidade para lidar com essa crise política. Todos os outros governos, com raras exceções, estão tentando isolamento social, medidas muito fortes de restrição, e a gente está aqui com um presidente que desobedece os próprios ministros da saúde, né? Isso é uma coisa muito perigosa, isso causa muita instabilidade democrática e instabilidade no mercado também, sem falar nas pessoas, né? O que acontece nesse meio tempo? Assim, a gente não pode nunca subestimar a capacidade desse governo de polemizar, né? O ministro Taishi caiu na sexta-feira, menos de um mês, no Ministério da Saúde. Na sexta-feira mesmo, a gente viu o Bolsonaro apoiando a MP do Idaí, que ficou conhecida como MP do Idaí. É uma medida provisória que ela isenta de qualquer punição qualquer servidor público que cometer erro durante a pandemia. Então, não bastasse o caos todo que a gente está vivendo e as mortes, o Bolsonaro ainda quer isentar qualquer servidor se ele cometer um erro durante a pandemia. Então, o Brasil não é um país sério mesmo. Então acho que não vai piorar, né? MP do Idaí, segundo o ministro caindo, caiu o Moro, caiu todo mundo, essa instabilidade no governo, né? Vai Traub lá com seus devaneios. E o que acontece? Dr. Ray vai para as redes sociais e diz que quer ser ministro da Saúde. Eu tô muito selinho, porque Hollywood, a mistura de Hollywood com o Brasil é uma mistura explosiva. Vamos apoiar nosso presidente, eu apoio 100%. Hidroxicloroquina, apoio. Por quê? 2 estudos mostraram que funciona. Ela funciona e... Máscara facial torta, estetoscópio no avião, jaleco, Dr. Ray fazendo o que ele sabe fazer, né? Que é o show mediático. E aí, no fim de semana, me aparece um tal de Ítalo Marcilli, convocando a legião de bolsonaristas que o segue para transformar ele em ministro da Saúde. Então ele vai para as redes sociais e diz: eu quero ser ministro da Saúde. E ele faz uma live falando que a democracia foi de mal a pior depois que as mulheres começaram a votar.
Quem é esse Ítalo Marcilli? Porque o Dr. Ray, a gente sabe que é aquilo ali. Ele é o espetáculo de si próprio. Mas o Ítalo Marcilli tem um problema. Ele clama para si a alcunha de médico psiquiátrico, que ele realmente é, mas ele fala que ele é um autor de best-seller, ele fala que é um grande coach, que é um grande articulador, que é um incentivador e que ele resolve problemas que a maioria dos médicos psiquiátricos não resolve. E aí tem um problema. Esse cara chama para ele uma alcunha de seriedade, só que ele não é. Então, para aquelas pessoas como ele, que são seguidores do Olavo de Carvalho, e o que é o Olavo de Carvalho? O Olavo de Carvalho é a mesma coisa que esse cara. Ele chamou para si uma autoridade de intelectual, mas na verdade ele era só um cara que vagava pelas sombras dos editoriais sendo um polemista. E ele pegou alguns autores que são realmente difíceis de entender, como Aristóteles e Aquino, e transformou isso para as mídias, para Twitter, para podcast. Então as pessoas que não têm conhecimento veem no Olavo de Carvalho assim, nossa, que legal, esse cara entende de Aristóteles. Só que eles puxam para eles uma coisa muito séria, e na verdade eles não são sérios. O Ítalo Marcilli, como o Bolsonaro lá em 1988, que abusou dos palavrões, e os outros congressistas pediram, e o próprio Heráclito Fortes, que era o presidente da Câmara na época, pediu para o Bolsonaro parar de falar palavrão na tribuna da Câmara dos Deputados. O Ítalo Marcilli abusa de palavrões nas redes sociais. Então, tu pega os posts dele, é um show. Além dessa live, ele clama para ser uma peça de coach. Então, ele resolve todos os problemas e ele lida de forma muito superficial com questões que são muito sérias. Então, ele fala assim, você quer continuar sendo um bebê chorão? O mundo não tolera bebês chorões. A partir do momento que você nasce, a vida é guerra. E assuntos que são extremamente sérios, ele trata com uma superficialidade que a ciência não permite. Mas o que é ciência para essa turma toda? Não é nada, né? E aí a gente tem que lidar com essa incerteza de perder 2 ministros da saúde técnicos em meio a essa pandemia. A gente tem que ficar aqui discutindo Ítalo Marcilli, Olavo de Carvalho. No meio disso tudo, Dr. Ray é uma salvação. A cadeira que o presidente ocupa, ela é maior do que o próprio presidente e ela exige uma liturgia e um respeito criterioso. O Bolsonaro se recusa a negociar porque ele insiste em criminalizar a política feita do diálogo e do debate. Ele não acha que foi eleito pelo povo e que ele tem que justificar a esse povo as suas ações e dever a esse povo o seu respeito, né? O Bolsonaro acha que a partir do momento que ele foi eleito, ele foi ungido por Deus. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam lá no canal da P3 no YouTube, deixem os comentários e até a próxima. Por favor, vamos apoiar nosso presidente. Eu apoio 100%. Hidroxicloroquina, apoio. Por quê? 2 estudos mostraram que funciona. Ela funciona. E com poucos riscos. É um medicamento que temos por muitos anos. E abrimos o Brasil. Protegemos os grupos em risco. Mas máscara, luva, distância social. Mas eu também vou trazer